Você já leu o livro do Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos? Sem fazer propaganda de livro, sem demagogia nenhuma, hoje quero chamar a atenção de vocês, porque ontem à noite eu estava relendo, o próprio livro do Luiz Barsi, inclusive um livro autografado, e me chamou a atenção e me fez vir até vocês para conversar um pouquinho. Como funciona a nossa cabeça no mundo dos investimentos, como às vezes a falta de conhecimento ela nos prejudica ou ela pode emperrar o nosso crescimento ou a nossa liberdade financeira, tá? E assim, a história do livro do Luiz Barsi é a saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Então assim, cara, para quem procura fugir da poupança, para quem busca investimentos, eu acho que é muito importante buscar informações, estudar um pouquinho, buscar aquele que tem um pouco de conhecimento ou aquele que tem muito conhecimento, buscar um assessor de investimentos, buscar estudar bastante, buscar conversar com pessoas que já investem e fazer um filtro e entender e trazer para a sua realidade. Tá? O porquê que eu chamo a atenção disso? Olha para você ver, o Barsi, ele é um investidor, ele é na física e há 50 anos, tá? Mais ou menos 50 anos como investidor. E no livro ele decorre toda a vida, toda a trajetória dele, tudo o que aconteceu, da onde que ele veio, para onde ele foi, até o momento atual, quais as ações tomadas, o que ele fez, o que o motivou, o que ele construiu e até onde ele chegou. E o que eu quero dizer com isso é que lendo o livro me chamou a atenção, e eu vou colocar umas fotinhas aqui das páginas, que olha para você ver como que a falta de informação ela pode nos atrapalhar. Lá naquele tempo, uns 30 anos atrás mais ou menos, algumas pessoas iam falar com os gerentes dos bancos, nada contra eles também, mas eles iam falar com o gerente: olha, eu tenho um valor X, eu tenho dinheiro, não sei o que, eu quero investir, o que eu faço, tal. E um deles chegava e falava assim: pô, eu vou comprar ações. E olha só que interessante, o que o Barsi escreveu aqui. Os gerentes de bancos tratavam-os como malucos, ou seja, aqueles que investiam em ações eram tratados como malucos e questionavam: por que comprar ações? E olha só, você vai perder dinheiro, ficar pobre. Eles falavam isso. Diziam os funcionários: pô, por que você vai comprar ações? Você vai ficar pobre, as ações, é perigoso e tal. Nada disso, gente. Olha só uma prova viva o Luiz Barsi, tá? Construiu comprando ações. E assim, ele falava para muitos amigos comprar ações, investir ações, falava da estratégia que ele adotou, que ele estudou, que ele aprendeu. Mas muitos dos amigos não fizeram. Um ou outro fez e se deu bem, outros não. E olha só, um funcionário do banco, naquela época, chegou a desaconselhar a compra de ações da Vale, por exemplo. Por quê? Eles alegavam que ela ia ser privatizada. Mas olha só, o Barsi disse que naquela época que eles falavam que ela podia ser privatizada, ela já tinha sido privatizada há muito tempo. Então assim, a gente precisa buscar um pouquinho de informação, falar com pessoas sérias, pessoas que conhecem verdadeiramente o mercado, a pessoas que não nos enrolam. E virando a página do livro, ele aborda outros temas que assim, outros pontos que... O que o banco gosta de fazer? O banco ele gosta de captar o recurso do investidor e gerir através de fundos. Ou seja, ele tira o protagonismo sobre o que fazer com ele, cobrando uma taxa de administração cara. Ou seja, os bancos, eles
sim, quando vai falar de ações, eles inventam mil problemas, mil dificuldades, assustam muita gente. Por quê? Porque eles captam um recurso. Eles jogam na mão de um fundo, de um gestor, que a gente não sabe nem quem é, e tira o seu protagonismo de fazer as boas alocações, os bons investimentos. Tá? Então, assim, está tudo descrito no livro, e se a gente se aprofundar aqui, depois vocês podem, até se você não leu e gosta de uma boa leitura, ir atrás do livro. E aí, mais para frente, ele diz assim, olha como que dado importante agora, né? Olhando a renda fixa, que eles falam que o Brasil é um país da renda fixa, que é um país que o brasileiro ele tem como cultura a renda fixa. E às vezes eles têm a falsa impressão que ganham dinheiro na renda fixa e nem sempre é assim. E olha um dado que interessante. Uma pesquisa divulgada em 2021 pela Ambima, né, que a gente pode ter um acesso dela em março de 2022, diz assim, mostrou que dos 40 milhões de pessoas que investem alguma coisa, 29% direcionam suas economias para a caderneta de poupança, contra 3% que investem em ações. Assim, hoje, na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, dia 12 de março de 2025, esse número pode ser um pouquinho diferente, mas mesmo assim é um número muito alto de dinheiro investido ou parado na poupança. E por que eu falo isso muito alto? Por quê? Porque a rentabilidade da poupança ela é muito baixa. Comparando o risco poupança, risco e liquidez e rentabilidade, a gente poderia buscar um CDB com liquidez diária nos bancos, que rende muito mais, que chega a render entre 30% a 40% a mais do que a poupança, tá bom? Então assim, acho que vale a pena a gente se atentar nesses números. E ele diz mais à frente, está escrito aqui, afirmar que a renda fixa proporciona ganhos é se iludir. Se a inflação sobe e a rentabilidade da renda fixa a acompanha, não se tem riqueza. Quando muito, a recomposição de patrimônio. Mas o brasileiro foi seduzido e induzido a ser um agiota. Tá aqui, ó. Quando o investidor aplica seu dinheiro no hoje, um popularismo, tesouro direto, ele está dizendo aqui, para ficar como exemplo, ele empresta o dinheiro ao governo por troca de uma rentabilidade ou de uma taxa já pré-acordada, que é muito abaixo de outras aplicações ou de outros títulos aí que a gente pode encontrar no mercado. E ele fica à mercê da instabilidade de toda sorte e acha que tomou uma decisão segura. Ora, o que poderia ser mais seguro que uma empresa? Isso aqui já na outra página. Empresas têm sua vida exposta, têm sede física, publicam balanços anuais, são escrutinados quando há uma menor suspeita de irregularidade e assim por diante, ele defende. Eu acho que vale a pena a gente se atentar nisso aqui. Tá? E dando mais continuidade num outro ponto muito importante que ele me chamou a atenção aqui, que eu quero falar para vocês, é que quando a gente aplica numa renda fixa, esquece de estudar outros investimentos, ele menciona aqui que a gente se contenta, ou que os brasileiros se contentam com taxas, ou taxinhas, como ele diz aqui, de 4% ao ano, em um fundo de renda fixa, ou até mesmo às vezes aplicando mal o dinheiro numa renda fixa. E que representa uma renda fixa de 4% em um fundo de renda fixa, quando isso pode representar 10% da sua inflação pessoal. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado quando a gente olha para uma renda fixa, por exemplo, porque a rentabilidade que a gente pode ter na renda fixa, ela não é necessariamente tão boa quanto.
O porquê que ela não é tão boa? Porque se a gente comparar a rentabilidade da renda fixa que a gente aplicou versus a inflação, às vezes a gente pode ter uma surpresa não grata. Vale a pena, vale a dica aí a gente se atentar. Quando a gente aplicar numa renda fixa, a gente tirar pelo menos a inflação mostrada pelo Banco Central, para a gente não cair na falsa ilusão. Ah, eu vou ganhar 1% ao mês. Pô, mas você está descontando a inflação do período? Então, assim, se a gente descontar a inflação do período, a gente pode ter surpresas com os números. E ele diz assim, ó, o Barsi, costumo dizer que no Brasil não temos renda fixa, temos a perda fixa. É até engraçado, né, de ouvir. Temos a perda fixa. Então vale a pena ficar atento, tá, gente? E aí ele menciona que investindo em ações, ele se protegeu da inflação oficial, da inflação pessoal, né, de uma maneira assim, muito satisfatória, tá? E ele menciona que o quê? Que quando a gente vai investir em ações, quando a gente investe em ações, por mais que tenha volatilidade, altos e baixos, não é para nos preocuparmos com o patrimônio em si. Por quê? Porque ele fala lá que o patrimônio só satisfaz o ego, ou seja, o patrimônio ele alimenta o ego. E tem gente que enche a boca para falar que tem um valor X, sempre muito alto. E isso, pro Barsi, não diz muito. O que vale para ele e para mim hoje, atualmente, depois de ter entendido a dinâmica, o que vale é os dividendos, que corresponde ao fluxo de caixa. Ou seja, o patrimônio ele eleva o ego. É claro, porra, é muito bonito, gostoso, porra, tem 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de reais. Mas beleza, mas quem paga de fato as contas? São os dividendos, são os aluguéis, são a renda mensal que paga as contas. Então por isso que é importante a gente se atentar e focar nos dividendos e não no patrimônio. E o mercado de ações nos proporciona isso. Os dividendos, muitas vezes mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais. Depende da empresa ou do grupo que você aportou, tá? E aí ele explica aqui, eu não vou entrar nos detalhes para não me alongar, aí ele explica aqui, ele mostra, se você aplicar 100 ações, 1000 ações, 5 mil, 10 mil ações, 100 mil ações, o quanto de dividendos a gente numa proporção, mas eu também estou, assim, à disposição para ajudar e fazer essa continha, ajudar vocês a entender o fluxo de dividendos através das ações. Aí virando a página, e já por último aqui na página 114, ele decorre esse exemplo do quantos centavos ele ganha, multiplicado por ações, tal, e assim, e aí ele diz assim, ó, afinal, a remuneração do dividendo é pela quantidade de ações que se possui. Essa é uma conta que muitos investidores não fazem, mas, para mim, o Barsi, é clara como o dia. Isso sem contar o forte efeito psicológico das ações de valor nominal baixo sobre os pequenos investidores. Aí ele também decorre, ele fala, cara, para viver de dividendos ou para ter uma renda mensal, não preciso ter grande quantidade de ações, mas eu preciso ter um número X de ações e ao longo do tempo eu vou aumentando, construindo, reinvestindo os dividendos, até que eu tenha uma renda satisfatória para bem viver, tá? Isso dá renda. E aí ele decorre aqui e tal, a porcentagem é a mesma, mas o impacto psicológico da ação mais barata faz tudo parecer mais fácil. O que ele diz aqui é, pô, eu não preciso comprar uma ação que custa R$100 para ganhar R$1 de dividendo. Pô, se eu comprar ações de 2, 3, 4, 5, 10 reais, com o mesmo financeiro eu vou comprar muito mais ações e vou receber muito mais dividendos do que se eu comprasse uma ação que custa 100. Eu compro menos ações e menos dividendos. Quanto mais ações eu tenho, mais dividendos eu recebo. Então ele discorre aqui e ele diz assim, ó, e para finalizar, gente, nenhum cidadão deve ter medo de comprar uma ação, se ele o fizer com a finalidade de investir, não de especular.
Quem entra no mercado com a mentalidade especulativa nunca ganhará dinheiro. Pode até ser bem-sucedido em uma ou outra operação, mas a longo prazo será sempre um perdedor. O único jeito que descobri, ele, o Barsi, até hoje de enriquecer com as ações é bem menos mirabolante. Comprar, guardar, reinvestir. Esse aqui é um pouquinho do livro O Rei dos Dividendos. Essas páginas que eu mencionei, a 111 até a 114. O que você acha desse conteúdo? O que você achou dessa colocação? Você já leu o livro? Você já leu? Comenta aqui comigo o que você achou, o que você mais gostou do livro, se você ou não. Vamos bater um papo sobre esse livro, não só sobre esse, mas outros demais livros que eu vou trazer aqui futuramente. Deem sugestões e eu gostaria de saber, você já leu o livro? Sim ou não? E o que achou?